Mas não muito também, porque eu vou ter que acabar quando tá nesse... Eu ainda acho que você tirou do melhor. Infelizmente, o meu cabelo é importante, porque meu cabelo aqui, ó, se eu ficar dessa posição, fica muito feio, olha lá. Eu tenho que ficar dessa posição, tem meu cabelo aqui protegido. Coloquei pra cá. Mas ele é desse lado, não fica assim, ó. Não, mas aí você vê muito mais diferença com os braços são branquinhos. Descobri os braços. É, fica você vê, fica parecendo os braços assim, ó. Olha que eu não ridículo. Aí assim, não, como é formal, eu vesti uma blusa bonitinha, muito prazer, meu nome é Clyde, eu sou... Deixa eu falar que eu sou aluno desse... Eu ia falar que eu sou aluno desse... Eu quis mesmo. Não, tira isso. Ai, que horrível. Ei, gente, finalmente estou aqui para falar com vocês um pouco sobre como que é mudar de cidade por causa da faculdade, morar fora e como é que é essa vida. Então, te apresentei. Muito obrigado, Lara, pelo convite. Meu nome é Clyde, muito prazer. Eu sou amigo de sala da Lara e também faço parte do ProUni, nas Ciências Médicas, junto com ela. E por isso que ela me convidou aqui hoje para fazer minha estreia internacional na internet, que eu estou adorando isso demais. E eu espero poder ajudar de alguma forma, com alguma informação, com alguma experiência, alguma vivência que eu tenha, ajudar as outras pessoas, ajudar vocês que estão vendo a gente. A gente vai curtir e comentar as coisas. Então curte, comenta, se inscreve. Não, se inscreve não, porque aqui é... Seguir. É Instagram, né, filha? Então, siga. Então siga o canal da Lari. Me siga no Instagram também, que eu tô com quase 400 seguidores. A fama tá chegando aos poucos, então por favor me siga. Curte minha última foto, porque deu muito trabalho poder fazer ela. Tô fazendo propaganda aqui no seu negócio. Vai ficar bem pra não conseguir. Amor de Jesus. Gente, eu chamei o Clyde porque ele é meu amigo desde o primeiro período da faculdade e é uma pessoa que eu admiro muito, tanto na faculdade, nos estudos, quanto em outras áreas da vida. Então eu espero que vocês gostem também. Vai ser um prazer. Clyde, então conta um pouco pra gente da sua experiência, o que aconteceu pra você vir aqui parar em BH, como é que foi? Então, é o seguinte, durante o ensino médio, a minha escola tinha uma atenção muito voltada para vestibular, não só vestibular Enem, mas vestibulares de uma forma geral. E a gente teve uma entrevista no segundo ano com uma psicóloga, uma orientação vocacional mais geral, e ela abriu os nossos horizontes, sabe? Porque geralmente, quando a gente está no ensino médio, não sei você lá, mas as escolas geralmente focam muito no Enem, e existem várias outras oportunidades, né? Além de faculdade pública, faculdade federal. E desde o início, sim, desde que eu tive essa experiência com a psicóloga, eu tenho pensado muito em Belo Horizonte. Porque eu sabia que eu teria que sair da minha cidade de alguma forma e praticamente toda a minha família mora em Ipatinga, Minas Gerais, inclusive a cidade da qual eu sou. E Belo Horizonte parecia ser uma ótima opção, primeiro porque é uma capital, né? A gente tem todo tipo de oportunidade presente aqui, e a UFMG era que eu queria, assim, no máximo, né? Porque é uma referência no estado inteiro. Mas conversando com alguns amigos ao longo do ensino médio, eu conheci um pouco das ciências médicas, conheci outras universidades também, outras opções, e aí abri um pouco o meu leque de visão. E a partir do momento que eu soube que eu tinha direito ao ProUni, que inclusive eu acho que é uma coisa muito pouco divulgada, que as pessoas sabem muito pouco, eu fiquei maravilhado assim, com essa oportunidade, tentei, consegui passar e hoje estou aqui. Muito bom. E como que foi, assim, você disse que a sua escola era focada nessa questão de muito vestibular e tudo mais, e como que foi essa decisão de fazer medicina, como que você decidiu isso, você já tinha certeza, como é que foi? Não, na verdade só fui ter certeza que eu queria medicina no início desse ano, basicamente. Porque assim, no ensino médio eu tinha muitas coisas que eu queria fazer. Já pensei em relações internacionais, já pensei em medicina veterinária, já pensei em biologia, já pensei em química, física, engenharia aeroespacial, em vários tipos de coisas. Mas no terceiro ano do ensino médio, né, que é quando a gente de fato tem que ter uma opinião mais fechada, mais decisiva, eu conheci um pouco da medicina por conta de um pai de um amigo que era médico, eu tinha poucas experiências com ele falando. E eu comecei a pesquisar também vários vídeos no YouTube de profissionais atuantes na área, formados, explicava um pouco sobre a graduação, pesquisei um pouco também da grade horária, da grade curricular, perdão, do curso de medicina, e me atraiu de forma inicial. E assim, ao longo do curso tem coisas que eu não concordava, não me agradavam, mas tinham coisas que me atraíam muito também. E hoje, pelas experiências que eu passo, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Mas não foi uma decisão que eu saí sempre querendo, que eu sempre quis, e no ensino médio tinha certeza que eu queria fazer. Não, só tive certeza ao longo do curso mesmo. Sim, finalmente. Finalmente. Eu nem tinha certeza que você tinha certeza. Eu tinha. Quer dizer, tenho, agora eu tenho. Que bom. Além disso, eu queria te perguntar também como que foi essa questão da sua família deixar você vir pra cá, né? Sua mãe, como que ela lidou com isso? Então, na verdade, foi uma forma meio estranha. Não foi muito comum. Por quê? Se eu não me engano, o resultado do ProUni saiu dia 4 de fevereiro de 2019
E as aulas já tinham começado. Então eu tinha que chegar em Belo Horizonte para assinar os documentos do ProUni, entregar os documentos, que são muitos inclusive, no máximo até 2 dias depois. Esse prazo foi assistente social da faculdade que me deu. Então eu tinha que mudar para uma cidade completamente diferente, iniciar uma vida totalmente nova em 2 dias. No caso, em um dia, porque eu viajava no dia seguinte para poder chegar lá na cidade, em Belo Horizonte, no dia 6. Sim. Então, a forma como minha mãe e minha família lidou foi uma forma muito rápida, não teve tempo de sentir as coisas. Então, assim, num dia eu sabia o resultado, aí algumas horas depois meus tios já foram lá se despedir de mim, e a minha mãe também estava me ajudando a fazer mala, se despedir de mim. E assim, obviamente ela ficou bem triste, eu também fiquei bem triste, né, principalmente pela distância. Mas eu lembro que até o momento que a gente se despediu na rodoviária, não teve nada muito emotivo. Sim. Mas aí quando eu estava no ônibus, ela ligou para mim, ela ligou chorando, falando que caiu a ficha agora, que eu estava indo embora, eu também tinha caído a ficha naquela hora, inclusive tinha uma senhorinha do meu lado no ônibus, que ela ficou olhando para mim assim, tipo, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Mas basicamente foi isso. E aí os sentimentos, digamos assim, foram aparecendo ao longo dos primeiros dias que eu já estava em Belo Horizonte. Entendi. Que a falta bateu de verdade, né? E até hoje em dia, assim, como que você lida com isso, quando tá longe da sua família, não ter esse apoio? Hoje em dia eu lido bem melhor, até porque eu já estou muito mais acostumado. Estou aqui em Belo Horizonte desde fevereiro de 2019, né? A gente está em junho de 2021. Sim. Então já passou muito tempo, já deu tempo de eu acostumar, de digerir esse tipo de informação. Mas sempre existe saudade, sempre existe, principalmente de algumas coisas simples assim, sei lá, comida de mãe, um abraço, ou sei lá, fofocar da vida, chegar em casa e focar alguma coisa que você viu na faculdade. Isso a gente não, eu sinto muita falta. Mas sempre ela liga pra mim, sempre eu converso com minha avó, com a minha irmã, com a minha mãe, com todo mundo. E quando eu posso eu vou para Ipatinga, né? Não é sempre que eu vou. O interessante é que quando eu vou para Ipatinga, deu uma semana, eu já quero voltar para Belo Horizonte. Porque eu já deu tempo de matar a saudade, eu já acostumei demais com a minha vida aqui, totalmente independente, então mudou meio que o quadro em relação ao que era no início. Mas com certeza ainda tem saudade, mas não é igual ao que era no início. Nossa, muito diferente. E além disso, chegar assim numa cidade completamente... Eita! Ficou um pouquinho torto. Aí você dá 2 km de distância. Só deixa eu... Mas isso. Tá ótimo. Peraí. Eu achei que ele vai sozinho. Tá. Chegar numa cidade completamente nova, assim, como é que foi isso pra você? Foi bastante difícil, muito difícil. Demorou muito tempo para me adaptar. Porque, no meu caso, foi uma dupla adaptação. A primeira adaptação, que eu costumo dizer, é a de você ter que lidar com um ambiente totalmente novo e com pessoas totalmente novas. Porque Belo Horizonte é uma cidade muito grande. Para quem veio do interior, não sei, você, por exemplo, que morou aqui todo esse tempo todo, mas para quem veio do interior, é muita perdição. Para ser tudo quanto é lugar é igual, você tem certeza que você não vai conseguir se orientar de jeito nenhum naquela cidade. É assim também. Mas é porque o seu é um caso à parte, né? No meu caso, e aí eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Na verdade, só conhecia alguns parentes assim que eu tinha visto poucas vezes na vida, porque não morava na mesma cidade que eu. Então, essa foi a primeira adaptação, sabe? Eu tive que me adaptar a essa nova realidade. A segunda adaptação foi o ambiente universitário, porque o ambiente universitário é muito diferente do ensino médio. Existem certas semelhanças, né? Tipo, uma sala de aula, pessoas na sua sala, mas é muito diferente. Sim. As mentalidades são diferentes, os objetivos são diferentes, até o clima é diferente. Sim. Então, eu acho que o conjunto desses 2 fatores foi o que mais tornou meu primeiro ano em Belo Horizonte difícil, assim, ter que lidar com isso tudo ao mesmo tempo e sozinho, sem o apoio da família por perto, né? Eu acho que não só o ambiente, mas tudo que o primeiro ano da faculdade já cobra da gente, né? É um ano em que, tipo, muda tudo de repente. E demais, eu não achei que eu ia sentir tanto isso, porque eu achei que eu já estudava pra caramba, então eu achei que eu ia sentir, assim, justamente mais o ambiente. Mas pra mim, essa questão da pressão, da quantidade de estudo, de método de estudo, né? Achar que eu já sabia estudar e descobrir que tinha muitos outros jeitos de estudar. Toda essa adaptação pra mim foi muito difícil. Essa questão também de você ser muito mais independente, de o professor não tá ali, tipo, segurando pela mão igual é do ensino médio, sabe? Que o professor pergunta, por que você não tá indo bem? O que você não tá entendendo, sabe? Então você tem que correr muito atrás das coisas. Eu acho que também tem pouca informação quando você chega na faculdade. Ninguém explica pra gente como é que é as coisas, ninguém explica sobre as horas, ninguém explica sobre as coisas que a gente tem que fazer de atividade complementar.
Sobre o PSU, a gente só ouviu os veteranos falando trocentas coisas de PSU que a gente tinha que fazer que valia ponto. Então eu acho que já é um ano que você fica muito perdido e imagino que deva ser assim, ainda pior quando você ainda tem que lidar com outra cidade, morar sozinho de repente e ainda somar com todo esse estresse da faculdade, né? Exatamente esse que é o ponto, porque, como você falou, a faculdade tira as mentiras pra gente só pra assustar, sabe? E você acredita naquilo. Você acredita em tudo? E você incorpora aquilo e aquilo afeta demais. Nossa, tem muito disso, com certeza. Sim. E em relação a isso também, a cidade nova, como é que foi essa questão de onde você ia morar? Como que é morar em república? Fala um pouco sobre isso. Então, no meu caso foi meio conturbado isso, porque, como eu disse, tive que chegar em Belo Horizonte para conseguir apresentar os documentos até 2 dias depois do momento que eu soube o resultado. Então não deu tempo de eu ir em Patinga procurar uma casa para mim ficar em Belo Horizonte, para pesquisar os preços. Não consegui fazer isso com antecedência, não consegui planejar. Graças a Deus, tinha uma tia minha, no caso ela é prima distante, mas eu chamo ela de tia, que ela tinha uma casa aqui em Belo Horizonte e a minha avó era muito amiga dela. E aí ela perguntou para ela se eu podia ficar aqui 15 dias, pelo menos até eu me ajustar, né? Procurar algum lugar para ficar, pesquisar os preços e essas coisas. Mas por vários motivos, principalmente financeiros, eu acabei ficando na casa dessa tia minha 1 ano e 2 meses. Então o que era para ser 15 dias virou 1 ano e 2 meses. Logo depois disso eu comecei a procurar algumas outras opções, né? Principalmente quando começou a entrar uma renda extra por conta das monitorias na faculdade. Comecei a procurar algumas outras opções de moradia. E foi aí que eu encontrei a república que eu moro atualmente, desde agosto do ano passado, desde agosto de 2020, basicamente. E morar com outras pessoas, como é que é isso pra você? Muito complicado. Principalmente quando não é da sua família próxima. Porque, querendo ou não, os modos de vivência, de criação, de costumes são diferentes. Então algumas coisas se chocam. Não tudo, né? Porque a gente tem um senso geral de organização, mas algumas coisas se chocam. No caso da minha tia, morava ela, o filho dela e eu fui morar na casa deles, né? Então eu era um intruso naquele ambiente, eu tinha totalmente reconhecimento disso. E às vezes isso me atrapalhava, porque minha tia era super solícita, maravilhosa comigo, mas eu sempre ficava com medo de estar incomodando, sabe? Tipo assim, algumas coisas eu não conseguia fazer por estar incomodando. E como eu dormia na sala, então privacidade eu não tinha nenhuma. Realmente foi um ano assim, bem complicado de lidar com essas questões internas, não problemas externos, questões internas. Agora, quando eu comecei a morar numa república, eu comecei a lidar com problemas externos. É como se eu tivesse mudado de cidade de novo. Foi impressionante, porque eu acostumei com o jeito da minha tia de viver, acabei pegando alguns costumes dela, e eu entrei em contato com pessoas que são totalmente distintas. Na minha república, no início, tinha eu e mais 6 pessoas. Mais 5 pessoas. E pessoas totalmente diferentes, de localidades totalmente diferentes, com costumes e idades muito diferentes, que nem sempre fazem coisas que te agradam, e aí você tem que aprender a dizer aquilo que te incomoda, uma coisa que eu não tinha muita dificuldade de fazer. E é muito complicado isso, porque você tem que se adequar às regras de um local. Nem tudo que você faz cabe naquele ambiente. Então você tem que saber se restringir quando o momento certo. Então você tem que saber, por exemplo, que se você sujar um prato, mas você tem que sair correndo de casa. Não interessa, você tem que lavar aquele prato, porque senão o pessoal vai reclamar. Você não pode deixar ali, assim, quando eu chegar em casa eu lavo, porque eu tenho que sair correndo de casa. Não tem jeito, você tem que fazer. Limpeza eu acho que é a principal questão. Convivência também, porque algumas pessoas têm uns modos de viver muito diferentes, assim, que às vezes incomodam. Mas, no geral, pelo menos no ambiente que eu estou inserido, é uma convivência muito tranquila. O difícil mesmo foi a adaptação, mudar para um ambiente novo, mas hoje em dia eu lido muito tranquilamente com isso. E acaba que é uma experiência que eu acredito que você aprende muito, né? Cresce muito como pessoa. Muito, muito mesmo. Ainda em relação a isso, como que é essa questão do custo de vida? Peraí rapidinho, gente, porque vai acabar o vídeo.